Será que a culpa se tornou tão normal na sua vida que você já nem percebe mais quando ela está presente? Porque se eu te perguntar, você já sentiu culpa por descansar? Ou por dizer não? Culpa por não conseguir dar conta de tudo? Culpa por se priorizar? Talvez por precisar de ajuda ou por não corresponder às expectativas de alguém? Qual seria a sua resposta automaticamente? Muitas pessoas respondem: não, eu não me sinto culpada. Mas eu quero que você observe uma coisa. A culpa, ela nem sempre aparece dizendo eu sou a culpa. Ela aparece disfarçada. Disfarçada de quê, Cris? De responsabilidade excessiva, necessidade de agradar, de uma autocobrança, de um perfeccionismo, de um medo de decepcionar, ou sabe aquela sensação constante de que você deveria estar fazendo mais? E é exatamente isso que tantas pessoas vivem sendo governadas pela culpa sem ao menos perceber. Porque ela deixa de parecer uma emoção e passa a se tornar vamos assim dizer, um modo de viver. Você continua trabalhando, continua ajudando todo mundo, resolvendo vários problemas, mas por trás de muitas decisões parece que sempre tem aquela perguntinha silenciosa: e se eu estiver decepcionando alguém? E se eu não estiver sendo suficiente? E se eu estiver sendo egoísta? E aos poucos é essa culpa que começa a dirigir as suas escolhas, a dirigir os seus relacionamentos, até mesmo os seus próprios limites e a forma como você se enxerga. E aqui eu quero trazer uma frase que às vezes você até já me ouviu dizer: enquanto existe resistência, é porque ali ainda há falta de consciência. Muitas vezes nós resistimos o olhar para a culpa justamente porque ela está escondida atrás de um comportamento que parece correto. Hoje eu quero te ajudar a perceber algo que pode estar conduzindo a sua vida há muito tempo sem que você tenha consciência disso. Se você é nova por aqui, eu sou Cris Moro, psicanalista clínica e conduzo mulheres que vivem sobrecarregadas, transformando medo, vergonha em coragem e liberdade. E hoje nós vamos aprofundar um tema que afeta emoções, relacionamento, decisões e até a forma como você se posiciona na vida, que é a culpa. Então vamos lá, a culpa nem sempre aparece como culpa. Quando pensamos em culpa, normalmente pensamos em um erro, mas a culpa emocional ela costuma ser muito mais silenciosa e sutil. Ela aparece quando você descansa, mas lá no fundo fica se cobrando que deveria ter produzido mais. Sabe quando você recebe uma ajuda, mas depois você fica pensando, eu acho que eu deveria ter realizado sozinha? Ou quando você diz não para alguém e depois você fica pensando por horas e se justificando internamente o porquê de ter dito aquele não. Quando você decide cuidar de si mesma e imediatamente sente que, nossa, parece que eu estou sendo egoísta. Percebe? A culpa ela vai ocupando esses espaços da vida e aos poucos você começa a viver mais preocupada em não decepcionar os outros do que em ser verdadeira com você mesmo. Isso gera desgaste emocional. E o mais interessante é que depois de algum tempo, isso se torna muito normal e comum. Você começa a dizer, eu sou muito responsável, eu gosto de fazer tudo certo, eu sou muito comprometida, mas tem uma pergunta importante. Será que isso é mesmo apenas uma responsabilidade ou existe uma culpa sutil e silenciosa sustentando tudo isso? Porque a culpa ela não desaparece quando ela é ignorada. Ela apenas encontra novas formas de se manifestar. A culpa raramente nasce do momento presente. Eu quero que você entenda. Ela costuma nascer das crenças que foram construídas ao longo da sua vida. Você pode ter aprendido, sem perceber, que você precisava agradar para ser amada, que você precisava ser forte para ser aceita, que você não podia errar, que você não podia decepcionar, que você tinha que dar conta de tudo. E quando essas crenças elas se tornam uma verdade interna dentro de você,
toda vez que você não consegue atender essas exigências, é aí que a culpa aparece. Mas existe algo muito importante aqui. A culpa quase nunca é o problema principal. Eu quero que você entenda que a culpa ela é como um sintoma. Ela está apontando para algo mais profundo, porque toda emoção ela está ligada a uma interpretação e toda interpretação está ligada a uma crença. Por isso não adianta tentar eliminar a culpa. É preciso você compreender aquilo que está alimentando essa culpa. E a pergunta não é apenas por que eu não paro de me sentir culpada, mas a pergunta é o que está produzindo essa culpa dentro de mim? Porque a culpa, ela sempre tenta proteger alguma coisa. Existe algo importante que nós precisamos compreender. A culpa, ela não surge do nada. Toda culpa vem tentando proteger alguma coisa. Vou te dar alguns exemplos. Se você se sente culpada ao dizer não, a culpa, ela está tentando proteger o medo de decepcionar. Entendeu? Se você sente uma culpa por descansar, ela não está protegendo o descanso em si. Na verdade, ela está protegendo uma crença de que o seu valor está naquilo que você faz. Então, é um sintoma revelado. Se você sente culpa ao se posicionar, talvez essa culpa esteja protegendo um medo de rejeição. Então, assim, percebe como ela é um sintoma das nossas emoções, um sintoma das nossas crenças que tem nos feito agir dessa forma. E quando nós começamos a olhar com mais profundidade, entendendo que a culpa quase nunca aponta para o erro. A culpa, ela aponta para aquilo que você teme perder. Aquilo que você teme por exemplo, perder uma aprovação, perder um pertencimento, perder um reconhecimento. É exatamente por isso que tantas pessoas permanecem tão presas a esses padrões que não conseguem compreender, porque elas continuam lutando contra a culpa sem enxergar aquilo que está tentando proteger através da culpa. Então, o que a culpa está tentando te mostrar? Agora eu quero que você pare e reflita. Que a sua culpa está tentando te mostrar, porque a culpa revela muito mais do que parece. Ela pode estar revelando esse medo de rejeição, de não ser bom o suficiente, de perder o pertencimento, de decepcionar. E enquanto essas crenças permanecem escondidas, você continua tentando mudar apenas os comportamentos, mas a transformação verdadeira ela acontece quando a consciência alcança a raiz desse problema. Aquilo que não é consciência, aquilo que não é conscientizado, ele continua governando sua vida. Então a culpa não é o problema, a culpa é um sintoma. E ela está apontando para uma crença que ainda precisa chegar à sua consciência para não haver mais essa resistência. Quando você começa a enxergar a raiz, você deixa de lutar contra os sintomas e passa a construir uma transformação verdadeira de dentro para fora. E eu quero te deixar uma pergunta. Qual decisão você tomaria hoje se a culpa não estivesse dirigindo a sua vida? Você já parou para pensar? Será que você descansaria mais? Será que você colocaria limites? Pediria ajuda? Se posicionaria? Faria escolhas diferentes? Então, reflita nisso, porque o problema não é o sentir culpada. O problema é aquilo que a culpa está tentando proteger. E enquanto essa raiz permanecer escondida, você continua repetindo os mesmos padrões. Por isso eu quero te lembrar, mais uma vez, enquanto existe resistência é porque ali está faltando consciência. E quando a consciência chega, a transformação pode começar. Até porque a transformação não é mágica, ela é um processo. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilha
com uma amiga ou com uma outra pessoa que também precisa ouvir isso. Se você deseja continuar caminhando comigo nessa jornada, se inscreva aqui no meu canal, que toda segunda-feira vai sair um vídeo novo para você. Então, nos vemos nos próximos vídeos.